Galera, chegou o dia do clássico, chegou o dia do jogo decisivo pelas quartas de final da Copa do Brasil, jogo mais importante da temporada para o Botafogo, e tudo sobre essa partida entre Botafogo e Vasco, você confere aqui nessa análise pré-jogo. Então vamos embora. Eu sou Gustavo Bandeira, jornalista e botafoguense. Estou aqui para te contar tudo sobre a partida entre Botafogo e Vasco. Jogo que acontece hoje às 9h30 da noite, lá no estádio Newton Santos. Partida aí de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida foi 1-1 lá em São Januário. Gols do Arthur Cabral e do Jair. Jogo que o Botafogo jogou muito mal, o Vasco foi superior, mas terminou empatado e agora é jogo único na nossa casa. E por isso vai ser muito importante, se você que é botafoguense está assistindo esse vídeo, a sua presença no estádio Newton Santos, mas que os ingressos já estão praticamente esgotados. Eu vou falar disso já já. Bom, vou começar agora com as informações básicas sobre a partida. Primeiro, como eu falei, jogo no estádio Newton Santos. Agora, sobre os ingressos esgotados, tem um porém, né? Porque os ingressos estavam esgotados, mas o Botafogo abriu uma nova remessa de ingressos agora nessa noite de quarta-feira. Eu tô gravando aqui a noite de quarta-feira, então quando eu falar amanhã, hoje, enfim, considere aí tudo na quinta-feira, porque esse vídeo vai ser postado às 6 da manhã. Mas, enfim, os torcedores, alguns torcedores do Botafogo cancelaram alguns ingressos, então tem uma nova remessa de ingressos para você que ainda não comprou seu ingresso. Compre o seu ingresso que ainda tem disponível e vá para o estádio Newton Santos, porque faltam muito poucos ingressos aí para se esgotar de vez. Já estava esgotado, como eu falei, abriu uma nova remessa. A tendência é que se esgote novamente amanhã, antes do jogo. Bom, a torcida do Vasco também esgotou os ingressos dela, então a gente acredita aí que deve ter um público acima dos 40 mil, público, o maior público, né, do Botafogo no ano no estádio Newton Santos. As gratuidades também foram esgotadas, enfim. Então tá tudo esgotado praticamente, sobraram apenas poucos ingressos. E é essa a chance que você tem de comprar caso você ainda não tenha comprado o seu. Bom, como eu falei, expectativa de mais de 40 mil pessoas, deve ser o maior público do Botafogo no ano. O maior até agora foi contra a LDU, jogo de ida aí pelas oitavas de final da Libertadores. O Botafogo venceu por 1-0, aquele gol do Arthur ali com 17 segundos de jogo, e que o Botafogo botou aí, a torcida alvinegra botou 37.131 torcedores no estádio Newton Santos. Tem uma novidade sobre esse jogo também, o John Textor vai estar no Newton Santos, ele chegou nessa quarta-feira no Rio e prestigiou aí o último treino da equipe antes dessa partida. O Botafogo treinou as últimas duas vezes, né, na terça e na quarta, no estádio Newton Santos, até para já se adaptar novamente para esse jogo que vai ser lá contra o Vasco. O John Textor, a última vez que ele teve aí no Rio de Janeiro foi no fim de julho, quando ele prestigiou a apresentação do volante Danilo, né, a maior contratação da história do Botafogo, e assistiu o empate contra o Corinthians 1-1 no Newton Santos. Então tá de volta aí desde julho, perdão, o John Textor que não aparecia no Rio aí há um tempinho, e ele disse que as coisas com a Eagle estão voltando ao normal e devem ser resolvidas até amanhã. Então ele vem aí para assistir a partida e também para resolver esse imbróglio judicial aí com a Eagle, empresa que era dele, enfim, não é mais dele, mas tomara que tudo dê certo fora de campo. E dentro de campo também pode ser uma semana decisiva para o Botafogo nesses dois sentidos. Bom, a arbitragem da partida. Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro da Federação Pernambucana. Ele trabalhou em 3 jogos do Botafogo em 2025. Foram as vitórias por 2-0 sobre o Juventude no Brasileirão, né? Aquele jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. 1-0 sobre o Red Bull Bragantino, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, que a gente estava lá em Bragança Paulista, transmitimos o nosso único jogo até então, até agora, né? Fora de casa, transmitimos lá diretamente em Bragança. Ele deu sorte pra gente, então tomara que dê sorte pra gente novamente nesse jogo de volta da Copa do Brasil, já que deu no jogo de volta no outro, né? Ele acabou até expulsando 2 jogadores do Bragantino, anulou o gol do Bragantino, mas tudo corretamente, nada fugiu do normal. E ele também foi o juiz do empate contra o Corinthians por 1-1 no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, aí foi a 17ª rodada. E o VAR é o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Uma coisa que eu estou fazendo ultimamente aqui nesses vídeos de análise pré-jogo é bater um papo com você, torcedor, sobre a importância da partida. E nem acho que eu preciso destacar muito a importância da partida, né? Eu acho que todo mundo já sabe o quanto esse jogo é fundamental para o Botafogo na temporada. Eu vejo como o jogo do ano até agora e tenho certeza que você, torcedor, também, e os jogadores também. Tanto é que a gente já escutava dentro do Botafogo, antes do jogo de volta contra a LDU, que o foco do grupo, o foco do elenco era na Copa do Brasil, porque o elenco sabe, inclusive o Marçal e o Barbosa fizeram uma declaração essa semana, que o sonho dos jogadores é a Copa do Brasil. Os jogadores toda semana falam, o Ponte falou também essa semana, jogadores da semana passada, retrasada, enfim, toda hora tem declaração de jogador do Botafogo falando que o sonho da temporada, o desejo dos jogadores é a Copa do Brasil, porque eles sabem da importância que isso tem para os torcedores, que falta esse título do Botafogo. Inclusive os torcedores estão fazendo um movimento
que se chama Pelo que nos falta, já que é o único título grande que o Botafogo ainda não conquistou. É óbvio que tem o Mundial, mas a gente sabe que o Mundial é muito difícil, vai muito além do que a gente imagina no momento, já que dá para ganhar a Copa do Brasil, é o que a gente está disputando. O Mundial vai ter que deixar para ano que vem, caso a gente ganhe a Libertadores. Mas a Copa do Brasil é o que a gente vai disputar, é o que sobrou pra gente na temporada, depois da eliminação na Libertadores e depois do Brasileiro ficar distante. Então, é o nosso título, gente. A gente tem que buscar juntos. Quem for o Newton Santos, apoia o time o tempo todo, independente do resultado, independente da atuação. O time vai precisar do apoio da torcida. Não é para ter 40 mil calados, 40 mil só nervosos. Você pode estar nervoso, mas apoia o time, cara. Joga junto. Vamos torcer junto, vamos jogar realmente junto com o time, porque a gente sabe que o nosso time é bom, a gente sabe que o nosso time é melhor do que o do Vasco. O time do Vasco vem melhorando recentemente, vem tendo atuações melhores com o Fernando Diniz sob o comando lá deles, mas o nosso time joga em casa, com o apoio da nossa torcida, é muito mais forte tecnicamente. E querendo ou não, um jogo único na nossa casa. Empate é pênalti, isso aí é outra discussão que a gente talvez tenha aí no final do vídeo, talvez eu comente um pouquinho sobre isso. Mas o jogo no tempo normal, os 90 minutos, o Botafogo é muito favorito. Então eu acredito que o Botafogo pode sim, quer dizer, deve buscar a vitória. Acredito que o Botafogo vai se classificar, mas vai precisar do seu apoio torcedor aí que vai ao estádio Newton Santos, porque não vai ser fácil. Então jogue junto com o time, vamos lutar, vamos brigar junto, vamos cantar junto. O Botafogo vai sair do estádio de Newton Santos classificado. Se Deus quisesse ser o Newton Santos, o Santo Newton Santos e o Santo Garrincha quiserem lá do céu, o Botafogo avança e aí a gente pega o Fluminense na semifinal. Aí é outra história, aí é só em dezembro e aí o Botafogo vai jogar muito próximo do Natal e tomara que o Botafogo jogue próximo do Natal, adie aí as férias de todo mundo e que a gente fique até o final do ano torcendo para o Glorioso buscar esse título inédito. Agora vamos falar dos desfalques e dos pendurados para essa partida. Começando aí com o Botafogo, o Bastos é o primeiro desfalque, ele que eu sempre falo aqui está fora aí até o mês de outubro. O Cuiabano é o segundo desfalque. Por que o Cuiabano desfalque? Porque ele saiu e entrou do BID. O BID é o Boletim Informativo Diário da CBF, onde se registra os atletas. Então o Cuiabano tinha que continuar no BID desde o jogo de ida aí contra o Vasco, desde a semana do jogo de ida. Ele estava no BID antes, saiu e entrou de novo. Então ele não vai poder atuar nesse jogo da volta. Então, só se o Botafogo passar para as semifinais da Copa do Brasil, aí sim ele pode voltar a atuar pela competição. E para o jogo de domingo contra o São Paulo, ele também está 100% liberado aí, caso esteja de volta aí de lesão, porque ele também está machucado, é bom lembrar disso, né? O Vitinho é um possível desfalque, mas a tendência é que ele comece no banco, já que ele jogou aí pouco mais de 60 minutos lá em El Alto, na Bolívia, o jogo da seleção brasileira. Mas a tendência é que realmente o Vitinho, mesmo com o desgaste, ele falou que estava muito cansado, falou de respiração, enfim, que teve muitas dificuldades, mas a tendência é que realmente o Vitinho fique no banco de reservas e o Ponte comece de titular. Já já a gente vai falar disso aí no campinho tático. Bom, os desfalques do Vasco. O Jair, que se machucou agora no jogo contra o Vasco, está fora aí para o resto do ano. O Thiago Mendes também vai ser outro desfalque, outro volante aí da equipe vascaína. E o terceiro é o atacante Adson, esse também está fora aí até o restante do ano. Os pendurados do Botafogo, Barbosa e Marlon Freitas, caso tomem cartão, não enfrentam o Fluminense, caso o Botafogo se classifique, óbvio, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O Fluminense, inclusive, já tem um desfalque para essa partida, que é o atacante Canóbio. Os pendurados do Vasco é apenas o Lucas Piton, então só tem um pendurado aí se tomar cartão amarelo e o Vasco passar, que a gente espera que não, ele não enfrenta a equipe do Fluminense no Clássico Carioca. Bom, agora vamos aqui para o campinho tático para eu te mostrar as prováveis escalações, como devem jogar as duas equipes. Começando com o Botafogo, aí o Neto no gol. O Matheus Ponte, lateral direito, ele vai começar como titular mesmo, né? Pelo menos deve começar como titular e o Vitinho deve começar no banco. O Ponte a gente sabe que é um lateral muito mais ofensivo que o Vitinho, né? Pisa mais na área, tem um cruzamento melhor, tem uma finalização melhor. E pode ser um ponto positivo aí para o Botafogo, caso o Vasco comece a partida mais retrancado. O Vitinho acredito que deve entrar no segundo tempo, caso o Botafogo esteja vencendo aí para segurar o placar, já que defensivamente ele é muito melhor que o Ponte. Bom, na dupla de zagas, o Pantaleão e o Barbosa, na dupla de zaga, perdão, na lateral esquerda, Alex Telles, na dupla de volante, Danilo e Marlon Freitas. Sim, ele vai insistir no erro, mas dessa vez a gente torce para que não seja um erro, que dê certo, que eles tenham tido aí tempo para entrosar durante a data FIFA. Savarino de camisa 10. Na ponta direita, existe três dúvidas, né? Se ele vai de Arthur, se ele vai de Santos Rodrigues ou se ele vai de Jefinho. Eu, particularmente, não iria de Arthur, tá? O Arthur é o titular desse time, como todos vocês já sabem. A torcida estava cobrando muito das mais atuações dele, e realmente ele está muito mal.
Então eu acredito que se o David quiser ir com um ponta mais construtor, com mais bola no pé, com mais último passe, mais inteligente tecnicamente, né, superior tecnicamente, ele vai de Santos Rodrigues. Se ele quiser também ter a bola, mas um ponta mais ágil, aí ele vai de Arthur. E se ele quiser um jogador que quebre mais a última linha do Vasco, né, aí ele deve ir de Jefinho. Enfim, tem uma correção aqui que o Santos não é 25, tá? É 23, mas pro próximo take eu mudo isso aí. Mas enfim, acredito eu que ele deve ir de Jefinho, tá? E deixar os outros dois no banco. Então vamos deixar o Jefinho de titular por enquanto. Bom, Montoro na ponta esquerda e o Arthur Cabral de centroavante. Já o time do Vasco, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita aí voltando de lesão, primeiro jogo dele após voltar de lesão. Hugo Moura na zaga pela direita, o zagueiro que o Vasco contratou, o colombiano, esqueci o nome dele agora, não vai poder jogar porque não está escrito no bid, seria o titular desse time. Então continua o Hugo Moura improvisado, ele que é volante, né? Tá na zaga improvisado aí pelo lado direito. O Lucas Freitas pelo lado esquerdo. O Robson Renan, o Robert Renan, perdão, Robson Renan é ótimo. O Robert Renan, zagueiro que o Vasco contratou e foi revelado no Corinthians, jogou no Inter, jogou no Zenit. Até tinha chance de ser titular, mas o Diniz, como tem medo aí do gramado sintético, do desentrosamento dele com o resto do time, vai manter mesmo a dupla de zaga que já vinha atuando. O que é bom pra gente, porque eu considero o Lucas Freitas um zagueiro fraco e o Hugo Moura também é fraco na função de zagueiro. Como volante até acho ele ok, mas como zagueiro improvisado ele deixa muitos buracos, o posicionamento dele não é o ideal, então o Botafogo pode aproveitar essa dupla de zaga aí do Vasco, que é o principal ponto fraco dessa equipe. Bom, na lateral esquerda o Lucas Piton, que também deixa um espaço atrás nas costas, mas já já a gente vai falar sobre isso. O Cauã Barros, que atuou muito bem contra a gente no jogo de ida, garoto da base aí do Vasco que está emprestado para o América. A gente espera que não repita o mesmo o mesmo volume de atuação. O Tietchan como segundo volante, a gente já conhece muito bem, também está voltando de lesão. O Coutinho como camisa 10, na ponta direita o Ryan, na ponta esquerda o Nuno Moreira, dois jogadores muito inteligentes. A gente vai ter que tomar cuidado aí com eles. E o Verratti de centroavante. Bom, agora como as duas equipes devem jogar, eu acredito que o Botafogo deve manter aquela postura de jogar em bloco médio, né, bloco alto, variando aí quando joga dentro de casa, apertando a saída de bola adversária, mas não dando muito espaço aí para contra-ataques, então por isso que eu acho que vai variar entre bloco médio e bloco alto, os zagueiros mais próximos ali no meio campo, às vezes um pouquinho mais abaixo aqui na intermediária defensiva, mas o Botafogo marcando muito alto, apertando a saída de bola da equipe do Fernando Diniz, que gosta de fazer isso, gosta de sair desde trás. O Botafogo jogando dentro de casa pode apertar, sair de bola, roubar a bola mais próximo possível do gol, aproveitar as chances que tem e matar o confronto. Acho que é essa mentalidade do David, ainda mais no início do jogo, porque se fizer um gol no início do jogo, bota o Vasco para ficar desesperado, para abrir espaço, e o Botafogo vai ter espaço para contra-atacar. O Vasco vai ter que sair, vai ter que jogar muito mais em cima do Botafogo, e aí vai deixar buracos realmente na zaga, que o Botafogo espera que aconteça. Bom, agora falando aqui individualmente de alguns jogadores, como eu falei, o Lucas Piton, lateral esquerdo, que deixa muito espaço nas costas. Então, se ele for com o Jefinho na direita, o Botafogo pode aproveitar isso. O Piton tem uma dificuldade séria também em cruzamentos invertidos, tá? O cruzamento que vai, por exemplo, da direita para a esquerda, ele tem dificuldade de cortar esse tipo de cruzamento. Jefinho não é um bom cabeceador, a gente sabe, mas o Ponte é um jogador que aparece pisando muito na área, então pode aproveitar esse espaço nas costas do Piton. O Arthur Cabral também pode cair por aqui. Enfim, como eu falei, a zaga é o ponto fraco do Vasco. O Piton defensivamente tem problemas e os dois zagueiros também não são confiáveis. Então o Botafogo tem que explorar mais o lado esquerdo mesmo da zaga vascaína. Do lado direito, eles têm dois tratores que são o Paulo Henrique e o Ryan. Esse lado direito deles é mais forte fisicamente, são mais dribladores, são mais do improviso. O Botafogo tem que tomar muito cuidado aqui com o Montoro e com o Alex Telles nessa cobertura. Os dois que vêm marcando muito bem os dois jogadores, né? O Paulo Henrique e o Ryan, tanto naquele 2-0 no Mané Garrincha, tanto no 1-1 lá em São Januário. Na ponta direita, para marcar o Piton, o Nuno Moreira e o Coutinho, cai muito mais por aqui, pela esquerda, perdão, do lado esquerdo do Vasco, né, do lado direito do Botafogo. O Ponte, a gente sabe que é menos confiável do que o Vitinho. O Vitinho defensivamente é um primor defensivo, o Ponte já é mais ofensivo, como eu falei. Então o Danilo vai ter que ajudar bastante aqui. O próprio Pantaleão, acredito que a gente vai ver ele fazendo muitas coberturas aqui pelo lado direito, ajudando o Ponte aqui, não deixar espaço nas costas. E o Jefinho vai ter que voltar para marcar. Então, se ele começar com o Jefinho vai ter que voltar para marcar, não vai poder dar mole, não vai poder só ficar no ataque, porque o Botafogo não pode dar espaço para jogadores qualificados aqui na esquerda que tem o Vasco, como o Nuno Moreira e o Coutinho. Bom, de resto é isso. O Verratti, artilheiro deles no ano, 24 gols e 3 assistências, se eu não me engano.
E, cara, não pode dar mole pra ele, principalmente na bola aérea, a gente já sabe. Tem o cruzamento com o Piton aqui do lado esquerdo, que sempre dá muito certo essa jogadinha. O Vasco já fez muitos gols assim, né? Do Piton pro Verratti. A gente sabe que não pode dar espaço pro Coutinho no meio-campo, é um jogador extra classe, que quando quer jogar, joga muito. E, cara, apertar a saída de bola deles, como eu falei, acho que é o ponto forte que o Botafogo pode ter nesse jogo para realmente abrir o placar rápido ou tomar conta aí, pelo menos, do primeiro tempo, para a gente ter um volume de jogo bom, a torcida jogar junto, o Botafogo jogar em cima do Vasco, o Botafogo conseguir buscar um gol ainda no primeiro tempo para deixar a partida mais tranquila, a torcida mais tranquila, a torcida empurrando mais, com mais vontade, mais confiante, aí o time jogando mais confiante também, com mais espaço, tem tudo para se classificar. É isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, que isso fortalece mais o nosso trabalho. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Bota aí nos comentários quanto é que você acha que vai ser a partida e fica ligado que a partir de 8h30 da noite tem a nossa transmissão diretamente lá do estádio Newton Santos. A gente vai trazer toda a atmosfera, todo o clima do estádio que vai estar lindo para essa decisão. A gente conta com você aqui no nosso canal junto com a gente, uma transmissão especial de Botafoguense para Botafoguense. Tudo certinho na nossa transmissão. Vamos trazer todas as informações. Melhoramos o som também agora nessa data FIFA para fazer a melhor qualidade de transmissão para vocês. Então a gente vai trazer muita coisa bacana. Vem com a gente que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Te espero aqui a partir de 8h30 da noite para, se Deus quiser, a gente ver o Botafogo classificado. Tamo junto. Saudações alvinegras.